Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre circuitos elétricos com fontes de tensão e resistores associados em série. Como vocês verão ao longo das aulas dos próximos vídeos, há diversas aplicações para circuitos em série. Então, para que a gente possa compreender isso de forma adequada, eu dividi esse vídeo em descrição teórica, exemplos numéricos e demonstração prática. Lembrando que este é um conteúdo para o ensino médio, então serve também para quem está estudando aí para vestibular, Enem ou coisa parecida. Bom pessoal, a partir desse ponto eu estou considerando que você já domina os assuntos sobre a lei de Ohm e também sobre potência e energia elétrica, certo? Então, caso você não domine esse assunto, volte lá na aula 15, né? O link está na descrição desses vídeos. Então domine ele antes de continuar aqui, tá? Para que você não embole aí as considerações que nós temos para fazer nessas aulas, tá? E logo após esse vídeo, pessoal, tem aí também na descrição um link para vocês baixarem a lista de exercícios, para que vocês possam treinar. Depois eu vou subir um vídeo aí com a resolução deles. Vamos começar aí com uma breve revisão. No caso desse circuito básico que vocês estão vendo nessa imagem, se considerarmos o fio como um condutor ideal, a diferença de potencial V entre os terminais do resistor será igual à tensão aplicada pela bateria, ou seja, V é igual a E. O sentido do fluxo convencional da corrente, que é o que nós vamos utilizar aí para analisar os circuitos, é oposto ao fluxo dos elétrons, das cargas elétricas. Além disso, o fluxo uniforme dos elétrons mostra que a corrente contínua I é a mesma em qualquer ponto do circuito. Tanto na saída da fonte, que atravessa o resistor, que volta para a fonte, é sempre a mesma corrente. Iniciando a análise tendo o terra como referência, observe que há um aumento de potencial ao atravessar a bateria. De menos para mais, polaridade dos terminais da bateria. E uma queda de potencial ao atravessar o resistor, de mais para menos. Em circuitos elétricos de corrente contínua, com apenas uma fonte de tensão, a corrente no sentido convencional sempre passa de um potencial menor para um maior ao atravessar uma fonte de tensão, conforme mostra essa imagem. A corrente contínua que atravessa um resistor no sentido convencional sempre passa de um potencial maior para um menor, seja qual for o número de fontes de tensão no circuito. Esse circuito que vocês estão vendo possui a configuração mais simples possível. Agora vamos começar a estudar os circuitos com mais elementos. Resistores em série. Então pessoal, sabendo aí que o resistor é um dispositivo com apenas dois terminais, como os mostrados aí nessa imagem, onde o terminal do resistor R2 está conectado ao resistor R1 em um lado dele, certo? Em um dos seus terminais. E o outro terminal está conectado ao resistor R3, do outro lado, certo? Resultando em uma, e apenas uma, conexão adjacente. Para os resistores em série, temos que a resistência total de uma configuração série é a soma de níveis de resistência. Ou seja, na forma aí de equação, para um número qualquer n aí de resistores, temos que a resistência equivalente total é igual a R1 mais R2 mais R3 mais n resistores que possam ter aí. Então observe aí, pessoal, que quanto maior a quantidade de resistência, maior será a resistência total, não importando o valor dessas resistências. E como é uma somatória, o maior resistor, o resistor de maior resistência em uma combinação série, terá o maior impacto sobre a resistência total. Então observe esse circuito aí, pessoal. Vamos ver aí qual é a resistência total dele. Nós temos aqui o resistor R1, R2 e R3 associados em série, certo? Para a gente calcular a resistência total, então basta somar. Resistência total é igual a R1 mais R2 mais R3. Então a resistência total é 10 ohms mais 20 ohms mais 30 ohms. O resultado é 60 ohms. Ou seja, uma resistência de 60 ohms equivale à soma dessas três resistências se elas estão conectadas em série.
Vamos fazer um exemplo completo aqui. Exemplo 1. Determine a resistência total da conexão em série nos circuitos da figura 1 e da figura 2. Na figura 1 nós temos aí então 4 resistores conectados em série. Então observe que cada terminal aí de cada resistor está conectado a apenas mais um elemento adjacente, certo? Então nesse caso aqui da figura 1, basta somar a resistência dos 4 resistores, ou seja, a resistência total será 20 mais 210 mais 1,5K mais 4,7K. A resistência total é 6,43 kΩ. Mais um detalhe a ser observado aí na figura 1, pessoal, ó, que mesmo que R3 está aí na vertical e R4 está na parte de baixo, todos os resistores estão associados em série, tá? Foi só uma forma de desenhar eles, mas o que vale é a conexão entre eles, tá? A conexão deles está demonstrando uma associação em série. Então não importa a forma com que você desenhou, se o resistor está no horizontal, vertical, isso não vai mudar a configuração do circuito. Na figura 2, o que aconteceu aqui? Se a gente tomar cuidado aí na análise, a única coisa que aconteceu é que o resistor R1 e o R4 trocaram de posição. Isso é só para demonstrar para vocês que trocar o resistor de posição em um ramo em série, né, em um circuito série, não vai alterar o valor da resistência. Então, não importando a posição dos elementos em série, a resistência total sempre será a soma dessas resistências. Então, observe aí que o valor do resultado da resistência equivalente total é o mesmo, 6,43 kΩ. Vamos fazer um experimento para demonstrar isso. Bom, jovens, o objetivo desse experimento aqui é verificar a associação em série de resistores. Então vamos primeiro realizar a medida de cada uma das resistências de forma individual. A primeira resistência aqui, temos o valor de 17,79 e 17,8, né? O último dígito ali, vamos arredondar ele, 17,8. A segunda resistência, 17,7. 17,7 ohms. 17,6. 17,6. Vamos considerar 17,6, né? Ó, o último dígito ali é menor que 5. 17,6. Ok. E o último resistor aqui, 1.486 ohms. Ó, observe ali que a escala está em quiloohms, né? 1,486 quiloohms. Ok. Então a resistência total tem que ser a soma dos 3 resistores. Temos então a resistência equivalente de 1.621,4 ohms. Então vamos fazer a conexão em série. Eu vou pegar esse resistor que está aqui separado e vou fazer aqui a conexão em série dos 3 resistores. E agora então vamos medir a resistência equivalente dos 3 resistores associados em série. Então vamos aqui no primeiro resistor até o último. E observe aí que temos então o valor de 1,622 quiloohms. Então vocês puderam observar aí que o valor prático e o valor teórico aí, né, considerando aí a precisão do instrumento de medida, lógico, está de acordo aí com o que nós estudamos até agora. Bom, jovem, você entendeu aí como é feita a associação em série de resistores? Como nós podemos calcular uma resistência equivalente a partir de um número qualquer aí de resistores associados em série? Como é feita essa conexão? Bom, se você quer continuar aprendendo, então se inscreva no canal para receber as notificações de quando surgirem novos vídeos, ok? Vamos continuar. Se eu pegar agora esse conjunto de resistores conectados em série e agora colocar uma diferença de potencial, ou seja, colocar uma fonte de tensão, agora nós temos um circuito em série. Nessa imagem temos um exemplo de um circuito em série.
Note que a direção da corrente convencional de um circuito CC, né, corrente contínua, em série, é tal que ele deixa o terminal positivo da fonte e retorna para o terminal negativo. Outra observação importante aqui é que a corrente é a mesma em todos os pontos de um circuito série. Não se esqueça disso, pessoal. Em qualquer configuração, se dois ou mais elementos estão em série, a corrente tem de ser a mesma. Entretanto, se a corrente é a mesma para dois elementos adjacentes, os elementos podem não estar em série. Sempre confira a conexão dos terminais. Para calcular a corrente e a tensão de cada resistor, devemos recorrer à lei de Ohm. Então, no circuito genérico, nós temos que a corrente é igual a E sobre R, certo? No circuito equivalente, a ideia é a mesma, que a corrente da fonte, vamos chamar ela aí de IS, é igual a E sobre RT, onde o RT significa que é a resistência total, é a resistência equivalente da associação em série dos resistores. É importante falar aqui, pessoal, que a fonte de tensão não sente entre aspas, tá, pessoal, o efeito de uma resistência em particular, aí, de forma isolada, num circuito série. Mas sim ela sente a resistência total do circuito, tá? O que ela tá aplicando tensão na resistência total, na resistência equivalente. A corrente que vai sair dessa fonte, ela é limitada pela resistência equivalente, não por apenas uma das resistências. Para o circuito aí que estamos analisando, uma vez que havíamos calculado a resistência total aí de 60 ohms, podemos então calcular a corrente da fonte, que no caso é a mesma corrente em todos os resistores. Lembra? A corrente em dispositivos associados em série é igual para todos os dispositivos. Então, se eu calcular a corrente de um resistor ou se eu calcular a corrente da fonte, a corrente é a mesma para todo mundo, tá? Se tiver em série. Então, olha aí. IS, que é a corrente da fonte, é igual a E dividido por RT, pela resistência total aí, né? Então, a fonte é de 12 volts, dividido aí por 60 ohms, que é a resistência equivalente da associação série dos resistores, é igual a 200 mA. Então, eu sei aí que todos os dispositivos, todos os resistores, inclusive a fonte, tem 200 mA. Quando a corrente entra em um resistor, ela cria uma queda de tensão, com a polaridade indicada aí em cada resistor. Se a corrente inverte o sentido da polaridade, a polaridade da queda de tensão do resistor também deverá ser invertida. Então preste atenção no sentido da corrente. Podemos agora calcular a queda de tensão através de cada resistor, apenas aplicando a lei de Ohm. Então a tensão do resistor 1, né, vai ser aí, V1 igual a I1 vezes R1, certo? V2 é igual a I2 vezes R2. E V3 é igual a I3 vezes R3. Então aí, para calcular a tensão de um resistor, você precisa da corrente desse resistor multiplicando a resistência desse mesmo resistor. Não vai trocar os resistores, hein, pessoal? Mas como num circuito em série, todas as correntes são iguais, ou seja, a corrente que atravessa todos os dispositivos é a mesma, então nós podemos reescrever essa equação da seguinte forma, que a tensão aí do resistor 1, substituindo aí a corrente do resistor 1 por IS, que é a corrente da fonte, então temos aí, tensão do resistor 1 é igual a IS vezes R1. No caso, temos aí 0,2 A vezes 10 ohms é igual a 2 volts. Então, há uma queda de tensão de 2 volts no resistor 1. No resistor 2, temos aí IS vezes R2, 0,2 A vezes 20 ohms, resultando em 4 volts, ou seja, há 4 volts de queda de tensão no resistor 2. E por fim, no resistor 3, temos aí então a corrente de 0,2 vezes a resistência R3, que é 30 ohms,
resultando numa queda de tensão de 6 volts. Vamos fazer outro exemplo completo. Exemplo 2. Para um circuito em série na figura 3, A. Calcule a resistência total RT. B. Calcule a corrente da fonte IS. C. Calcule a tensão em cada um dos resistores. Então nós vimos aí, é bastante simples. Vamos para a solução então. A resistência total então é a soma dos 3 resistores, uma vez que eles estão sim associados em série. Então, R1 mais R2 mais R3 é igual a 4 mais 3 mais 5 ohms, igual a 12 ohms. Então, 12 ohms é a resistência total desse circuito. B. A corrente total desse circuito será a tensão aplicada pela fonte dividida pela resistência equivalente total. Então temos aí 20 volts dividido por 12 ohms, que é igual a 1,667 ampere. E por fim, C, calcular aí a tensão em cada um dos resistores, agora ficou fácil. É só aplicar a lei de Ohm. Nós temos a corrente de todos os resistores, que é a mesma da fonte, porque estão em série, e temos o valor da resistência de cada um dos resistores. Então vamos lá. A tensão do resistor 1 vai ser corrente da fonte vezes R1, que é igual a 1,667 ampere vezes 4 ohms. Resultado, 6,668 volts. Para o resistor 2, temos aí IS vezes R2. A corrente é a mesma, 1,666 ampere vezes 3 ohms, então o que mudou aqui foi só a resistência, que é igual a 5,001 volts. E por fim, a tensão 3, a tensão do resistor 3, é a corrente da fonte vezes R3, 1,667 ampere vezes 5 ohms, que resulta em 8,335 volts. Notem aí que eu usei aí 3 casas decimais. Isso é importante, pessoal, porque se você arredondar muito esses números e você tiver um exercício longo onde esses números vão ser utilizados em outros cálculos, vai causar imprecisão no teu resultado, vai ficar divergente caso você vá comparar aí com um simulador ou um outro método numérico que você possa utilizar. Então tente utilizar aí pelo menos aí 3 casas após a vírgula. Vamos validar um circuito similar a esse, agora de forma experimental. Nesse segundo experimento, nós vamos então aplicar uma tensão de 10 volts nesses resistores associados em série. Agora nós já conhecemos aí a resistência equivalente dos 3, então nós podemos calcular qual é a corrente que deverá ter nesse circuito. Então, basta a gente aplicar então a lei de Ohm. A corrente então é tensão da fonte dividido pela resistência equivalente total. No caso aí, 10 dividido por 1.621,4 ohms. A corrente deverá ser de 6,17 mA. Então vamos fazer isso. Vou aplicar aqui então a tensão no circuito. Vou liberar aqui a corrente da fonte. Vamos verificar aqui se temos realmente 10 volts aqui nesses resistores. Temos aí 10 volts, certo? E a corrente que está marcando aqui nesse multímetro do meio é de 6,19 mA, em torno de 6,19, 6,2. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos calcular agora a tensão que deverá ter em cada uma dessas resistências, porque a corrente aí está bem próximo do que a gente calculou, Calculamos 6,17 e temos aí em torno de 6,19 mA. Para calcular a tensão em cada um dos resistores, também é uma outra forma da lei de Ohm, que é tensão igual a resistência vezes corrente. A tensão do resistor 1, então, será 17,8 ohms vezes 6,19 mA. Tensão será, então, de 110 mV. Então, essa é a tensão que deverá ter aí o resistor
R1. Para calcular a tensão do resistor R2, então temos aí V2 é igual a R2 vezes I, 117,7 ohms vezes 6,19 mA. Resposta é 0,728 volts, ou 728 milivolts. A tensão do resistor R3 é 1486 ohms vezes a corrente de 6,19 mA. A tensão então será de 9,199 volts. Vamos então aí agora medir a tensão de cada um desses resistores. Vamos lá, o resistor R1, vamos colocar aqui e realizar a medida. Olha lá, ó. Temos aí 109,5 milivolts, né? 0,109 volts ou 109 milivolts, que é bastante próximo do que nós calculamos ali, né? Para o R2 temos aí então 726 milivolts, ó. Mais uma vez, está de acordo com o nosso valor calculado, 726 milivolts. E no R3, por fim, teremos aí a tensão de 9,170 volts. O valor calculado era 9,199 e temos aí 9,168, 170. O valor total aplicado aqui, da fonte, é o mesmo, 10 volts. Então, está de acordo aí com o que nós estudamos até o momento. Não é muito complicado, né, pessoal? Deixa um comentário a sua impressão sobre esse conteúdo até aqui. E também, pessoal, não se esqueça aí de fazer a lista de exercícios que está aí na descrição do vídeo, tá? O link está aí, faz aí para você treinar, tá? Que tem que dar bala para isso aqui. Até agora, pessoal, vocês viram aí circuitos com resistências associadas em série. Agora nós vamos ver quando nós temos fontes de tensão associadas em série. Isso não é algo muito difícil de encontrar, não. Se você pegar o compartimento de pilha aí, né, do teu controle remoto, por exemplo, se houver aí duas ou mais pilhas, pode ter certeza aí que elas estão associadas em série, mesmo estando aí uma do ladinho da outra. É comum também você ver isso em painéis fotovoltaicos, né, no telhado aí das residências ou comércios e tal. Para que serve isso? Vamos ver agora. A associação em série aí de fontes de tensão contínua pode ser feita aí para aumentar ou diminuir a tensão aplicada a um determinado sistema, como mostram essas duas imagens. Para entender isso, vamos primeiramente analisar a figura A, a partir do ponto de referência ali, o terra, tá, pessoal? A referência ela está conectada ao terminal negativo da fonte E3. Desse ponto até o terminal positivo da fonte E3, temos aí uma elevação de potencial, ou seja, mais 2 volts. O terminal positivo de E3 está conectado ao terminal negativo de E2. Para se chegar ao terminal positivo de E2, temos uma nova elevação de potencial de 4 volts. O terminal positivo de E2 está conectado ao terminal negativo de E1. Para se chegar ao terminal positivo de E1, temos uma outra elevação de potencial agora de 6 volts. Assim, do ponto de referência que começamos a análise até o terminal positivo de E1, temos 3 elevações de potencial, resultando em E1 mais E2 mais E3, que é igual a 2 mais 4 mais 6, que é igual a 12 volts. Ou seja, tivemos uma elevação da referência até o terminal positivo lá de E1, uma elevação de 12 volts. Então, para voltar naquele meu exemplo, se você pensar num controle remoto aí que tem normalmente 2 pilhas e cada pilha aí tem 1,5 volts, a associação em série dessas pilhas vai resultar aí numa fonte de 3 volts, que é a tensão que o circuito interno precisa para funcionar. Vamos agora para a figura B.
A figura B mostra uma condição um pouco diferente. Vamos analisar aí. A referência está conectada ao terminal negativo da fonte E3 e desse ponto até o terminal positivo dessa fonte temos uma elevação de 6 volts. O terminal positivo de E3 está conectado ao também terminal positivo, só que agora de E2. Para se chegar ao terminal negativo de E2, nós vamos ter então uma redução de potencial de 5 volts, ou seja, menos 5 volts. O terminal negativo de E2 está conectado ao terminal positivo de E1. Para se chegar ao terminal negativo de E1, temos uma outra redução de potencial, no caso agora de 10 volts, ou seja, menos 10 volts. Assim, do ponto de referência do terminal negativo de E1, temos uma elevação de potencial e duas reduções de potencial, resultando em E1 mais E2 mais E3 igual a 6 mais menos 5 mais menos 10, que resulta em menos 9 volts. Ou seja, do referencial até o terminal negativo lá em cima de E1, temos aí menos 9 volts. Então, podemos sim ter uma tensão negativa. Lembra, pessoal, o que vale é a diferença de potencial entre os dois pontos. Vamos fazer aí mais um rápido experimento para demonstrar isso. Então, pessoal, na última experiência desse vídeo, o que eu quero mostrar para vocês, então, é a associação em série das fontes de tensão. No caso aqui, eu estou usando as próprias pilhas aqui do meu multímetro para mostrar como isso vai ser feito. Qual que é a ideia aqui? Esse multímetro utiliza aí 4 pilhas que, idealmente, né, em plena carga, tem aí 1,5 volts cada uma. E elas estão sim conectadas em série. Ou seja, 4 pilhas conectadas em série, teremos então aí 4 elevações de potencial de 1,5 volts. Então, 4 pilhas associadas em série, teremos então 4 elevações de 1,5 volts, resultando então aí em 6 volts. Eu vou mostrar isso para vocês aqui agora. Ó. Então observe que eu vou pegar o polo negativo dessa primeira pilha aqui, ó. Certo? E o último aqui, ó. E observe o valor lá no voltímetro. Eu estou marcando ali, ó, na escala de 20 volts e está me dando ali, ó, 6,08 volts. Porque, ó, eu tenho na primeira pilha 1,52 volts. Na segunda pilha aqui, ó, eu tenho mais 1,52 volts. Na terceira pilha, 1,52 volts. E na quarta pilha, 1,52 volts. Somando tudo isso, então temos aí, ó, 6,08 volts. Correto? Agora, e se de repente eu invertesse uma das pilhas? Vamos ver o que aconteceria. Então vamos lá, pessoal, vamos ver o que acontece agora. Ó, eu inverti essa pilha do meio, eu tive até que colocar um calço aqui, porque ela não tem contato. É esse terminal metálico aqui, ele é recuado, para evitar fazer esse tipo de coisa aqui mesmo. Tá? Então vamos lá. Da primeira pilha, continuamos tendo aí, ó, 1,52 volts, mais, ó, observe que aqui o polo positivo, há uma chapinha metálica ligando com a pilha do lado aqui no polo negativo. Então, ó, aumento de potencial, certo? Agora, desse ponto aqui, eu tenho um novo aumento de potencial de 1,52 volts, certo? Agora a chapinha está aqui em cima. Ó. Só que agora eu estou ligando ó, o polo positivo dessa pilha a essa pilha aqui também no polo positivo. Observa ali, ó, polo positivo. E agora o que acontece? Daqui para cá eu tenho uma redução de potencial de 1,52 volts, certo? E agora, desse polo aqui, negativo dessa pilha, eu venho aqui por polo negativo dessa outra pilha e mais 1,52 volts de elevação de potencial. Então, o que vai ser o resultado disso aqui tudo, né? Essa ligação série de fontes de tensão contínua?
1,5 mais 1,5, temos aqui então, ó, 3,04. Se eu vir agora até aqui, ó, voltou para 1,52. Por quê? Porque aqui eu tenho uma elevação de 1,52 e aqui eu tenho uma redução também de 1,52. Então é como se eu tivesse essa tensão aqui cancelando a pilha do lado. Então, na verdade, aqui ó, tenho apenas 1,52. É como se houvesse uma pilha só, né? A tensão equivalente. Aí, mais essa outra elevação de potencial, a tensão resultante ó, é de 3,04 volts. Então, eu tenho a tensão equivalente dessas 4 pilhas nessa configuração de 1,5 mais 1,5 menos 1,5 mais 1,5. Tá aí, 3,04 volts. Então vocês viram aí a associação em série de fontes de tensão, como que funciona, né? Bom, jovens, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Né? Deixe seu like caso tenha gostado, compartilhe o vídeo, né? Tá compartilhando aí conhecimento, então compartilhe o vídeo. E verifique a sua inscrição aí, caso você não seja inscrito, faça a sua inscrição, que logo teremos novos vídeos. E não se esqueça aí de fazer a lista de exercício, hein, pessoal? Logo tem aí um vídeo com a resolução deles para que você possa conferir o teu desempenho, tá? Comente aí à vontade se você tem alguma dúvida em particular. Forte abraço e até logo!